Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é terça, 1º de agosto de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. E o rally dos mercados deixou para trás um julho bem positivo, com valorizações disseminadas entre as classes de ativos. Foi um mês do final de dólar fraco, bolsas e commodities no azul. As ações dos Estados Unidos, por exemplo, registraram uma sequência de ganhos mensais mais longa em 2 anos. Na renda fixa global, aí depende de onde a gente olha. Quem aplicou no pré-fixado brasileiro, por exemplo, ganhou um bom dinheiro, aliás, pelo 3º mês seguido, o que acabou não sendo verdade nos Estados Unidos. Outro ponto que vale mencionar de julho foi a alta das inflações implícitas na renda fixa, aqui e lá fora. Nas idas e vindas entre guerra na Ucrânia, clima nos Estados Unidos que pega na safra deles e toda a preocupação do noticiário com o El Niño que se aproxima, as commodities fecharam julho avançando 7% e com destaque para a alta de 15% do petróleo. E aí acaba pegando na inflação mundo afora, já que boa parte da melhora dos preços de bens que a gente viu ao longo do primeiro semestre veio da afundada das commodities ao longo aí do ano. Esse, aliás, é um ponto para a gente monitorar daqui para frente, naquelas nossas discussões sobre juros, Banco Central, etc. Já que parte importante desse otimismo que a gente está vendo nos mercados em geral, vem da queda da inflação que a gente está vendo mundo afora, além do crescimento resiliente de algumas economias como a americana e também a brasileira. Mas falando de ontem, um destaque importante aqui no Brasil foi a nova política de dividendos que a Petro anunciou, que, segundo os analistas setoriais, os especialistas, foi melhor que a esperada. De forma resumida, apesar da redução no valor a ser distribuída para os acionistas, a avaliação é de que as novas regras aproximam a estatal de concorrentes internacionais, na verdade. Eles vão reduzir os pagamentos trimestrais para pelo menos 45% do fluxo de caixa livre da empresa, abaixo dos atuais 60%, só que estabelecem aí uma distribuição mínima de 4 bilhões de dólares por ano, sempre que o preço do petróleo ficar acima dos $40 por barril, que é o caso agora, por exemplo. No final, então, a nova política não traz nenhuma revolução e acaba sustentando, sim, a visão positiva que o pessoal já tem sobre a remuneração dos acionistas. E aí as ações da companhia reagirem em forte alta de 4%, 5%. Outra dinâmica que vai ajudando nesse apetite ao risco aqui no Brasil é a decisão do Copom de amanhã. O mercado ontem deu mais uma empurradinha nas apostas de corte de 0,5% da Selic, chegando aí em quase 75% de probabilidade implícita nos juros ali curtinho. Mas o destaque do noticiário, pelo menos para mim, que ajuda a explicar por que os juros longos no Brasil foram os que mais melhoraram segunda, veio na verdade de Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, convocou os líderes dos partidos para uma reunião hoje para definir a pauta de votação da semana e também as prioridades do Legislativo a partir daqui. A expectativa no governo, pelo menos, é que o projeto do novo arcabouço fiscal seja finalmente aprovado até quinta-feira agora, que acaba liberando o envio do orçamento do ano que vem até o final de agosto, já com essas novas regras valendo. A votação ainda não está confirmada e até agora eu também não vejo motivos para a gente projetar o déficit zero que o governo está prometendo para o ano que vem. Imagino que em algum momento o mercado vai acordar para esse risco de déficits sequenciais nas contas públicas, esse e no próximo ano. Mas isso não está muito na moda nos mercados. Na verdade, é essa proatividade do Congresso que tem sido bem recebida pelos ativos. Na agenda do dia, a produção industrial aqui no Brasil abre a sequência de dados de junho do IBGE. E aí, quando isso tudo acabar, a gente já pode fechar de vez o PIB projetado do segundo tri. Sobre a indústria, então, ela segue andando de lado e assim deve continuar hoje e nos próximos meses. A gente projeta aqui no PicPay uma variação próxima de 0 versus o ano passado e também contra o mês anterior. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.